Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do Empreendedoras pelo Mundo. Vamos aguardar aqui agora as pessoas chegarem. Hoje a live será sobre criatividade, seria com a psicóloga Celina, mas ela teve um problema e nós acabamos mudando o assunto e por conta disso pensamos em colocar alguma coisa que tivesse a ver com criatividade, com improvisação, alguma coisa assim. E a nossa convidada hoje será a Ana Gabriel, que é do Instagram Pequenos no Mundo. Pequenos no Mundo? Pequenos na Estrada. E a Ana vai contar um pouquinho pra gente sobre um período sabático que ela fez. Deixa eu levantar aqui minha cadeira que tá muito baixinha. A Ana vai falar sobre um período sabático de 2 anos que ela fez junto com a família, viajando de carro por alguns países, alguns continentes, na verdade. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. E o que é que isso tem a ver com criatividade? Pequenas na Estrada, a Ana chegou. E o que é que isso influenciou também? Chamando a Ana, ver se a gente consegue estabelecer contato. Eu sou Mariana Carneiro, pra quem não me conhece. Olá, Ana! Olá, Mari. Tudo bem? Tudo ótimo. Tava falando aqui um pouquinho pro pessoal o que era que a gente ia falar hoje. Que você ia falar um pouquinho sobre esse período sabático que você passou com a sua família, de 2 anos. Você passou ou você está passando ainda? Não, agora a gente finalizou. Então A gente tá parado já. vocês fixaram residência aqui em Aveiro agora. Sim. Legal. Então, Muito legal. e aí eu tava falando que você ia contar um pouquinho sobre isso. E o que é que isso tem a ver com criatividade, que é o tema que a gente pensou hoje, e o que é que isso tem a ver também com a tua vida profissional, né? O que é que isso influenciou na tua vida profissional, vamos dizer assim. Então, começa se apresentando para quem não te conhece. Eu confesso que eu já sigo o Instagram já há algum tempo, então eu sei mais ou menos, sei um pouquinho, pelo menos eu já sei sobre, eu já conheço sobre vocês, mas fala um pouquinho sobre vocês para quem não te conhece. Legal. Então, eu sou Ana. Eu sou formada em administração, trabalhei 14 anos em multinacional na área de marketing. E quando a minha segunda filha nasceu, eu tenho 2 filhos. O Matheus tem 7, a Sofia tem 5. E quando a Sofia nasceu, eu já tinha uma inquietação de que eu estava agregando para o mundo, aquelas coisas que a gente chega numa idade que a gente começa a pensar. E aí eu tinha pouco tempo, meu marido trabalhava 18 horas por dia, enfim. E aí eu decidi, então, que eu ia mudar um pouco a minha vida. Nessa época, meus pais já tinham um sistema floral, e aí eu fui ajudá-los muito mais nessa parte comercial, enfim, é aquela coisa que a vida te leva e te dá de presente. Se você tá aqui, por que não fazer um reiki em mim? E aí você vai fazendo reiki nas amigas e vai se apaixonando. Eu fui entendendo cada vez mais sobre os florais e aí me tornei terapeuta holística. Então hoje é o meu trabalho. Nesse meio tempo, quando a Sofia nasceu, o Thiago chegou em casa, o Thiago, meu marido, chegou em casa com um livro que era um livro de um casal que tinha feito a volta ao mundo de carro. E aí a gente foi se apaixonando pela ideia e aí vem o por que não fazer isso também. E aí as crianças eram pequenininhas e a gente ficava naquela dúvida, né? Então, dá para fazer, não dá para fazer com criança? Qual a idade, quanto de dinheiro e aquelas muitas perguntas que você não consegue sair da caixa, né? E até que uma hora que você rompe com toda a caixa e fala, não, chega, não dá para pensar na caixa, vamos pensar diferente, vamos fazer Livre, as do jeito que a coisas, gente quiser. é isso. E aí, como é que surgiu então? Surgiu por conta desse livro. Ele chegou com esse livro sem nenhuma intenção, sem segundas intenções, vamos dizer assim. Ou Ah, não? né? Segunda intenção sempre tem.
Então vocês já tinham conversado sobre essa possibilidade? Já existia essa ideia? Ou foi mesmo a Na partir desse verdade, livro? assim, a gente sempre amou viajar, a gente sempre viajou e a gente sempre viajou de carro. A gente. é, Avião é sempre aquela coisa, né? De que é um pouco mais caro, a gente sempre não tinha muita grana, e aí ficava, bom, então vamos de carro que a gente consegue ir conhecendo a cidadezinha, o povoadinho, e enfim. E aí, mas eu nunca imaginei, assim, como é que você atravessa um continente? Como é que tem mar no caminho? Como é que você faz com o carro? Como é que você vive no carro? Porque um carro, ele não tem armário, né? Você Não coloca, tem, enfim, não não tem tem muito cozinha. conforto, né? Assim, realmente não era uma coisa que não passou na minha cabeça. E aí a gente foi conhecer esse mundo, assim, um mundo novo se abriu pra gente. E como é que foi com as crianças, assim, a preparação? Quando vocês decidiram ir, realmente as crianças estavam com que idade? Quando vocês começaram, né? Quando decidiram não, quando começaram. Quando a gente saiu de São Paulo, o Matheus tinha 5 e a Sofia tinha 3. Eles estavam numa idade que ainda não tinha escola, Escola, pois é. e não era tão bebezinho, assim, era uma faixa assim que a gente se sentiu seguro, assim. Hoje eu acho que tanto faz, sinceramente, assim, se é bebezinho ou não é bebezinho, mas naquela época era a hora que a gente se sentiu mais seguro para fazer. E como é que foi essa rotina com eles? A rotina é, não mudou, assim, lógico, muda. Assim, a gente acordava, se tinha passeio, depende, estava numa cidade, tem passeio, vamos fazer os passeios de manhã. Com criança, eu sempre gostei que eles dormissem 8 horas da noite, então, assim, passeio noturno, passeio final de tarde acabou, assim, porque eles já ficam cansados e aí a gente não aproveita. Então, era um pouco isso, assim, a nossa rotina. A gente tentava não comer fora, porque isso encarece custos, então a Sim. gente tinha que ter uma vida super enxuta. E então a gente manteve uma rotina mesmo. A gente cozinhava, a gente é, cuidava das crianças. O Matheus chegou uma hora que teve que fazer alfabetização, então teve homeschool em um determinado momento. Então a gente incluiu isso na nossa rotina também, né? A escola. Assim, até a gente brinca, né? Que não é muito diferente do que a gente faz hoje, assim, na quarentena, porque a gente Hum. arrumava a casa sozinha, a gente dirigia, a gente cuidava das crianças, a gente dava a aula, a gente fazia comida e a gente montava o planejamento, né? A gente trabalhava, assim, era tudo dependia da gente, assim. E qual foi o transporte que vocês escolheram para fazer isso? E como é que isso foi também? Vocês pensaram, tiveram que pesquisar, escolher? Me conta um pouquinho sobre esse processo também, como é que funcionou. Eu nunca fiz, eu nunca saí em viagem assim, ah, sei lá, para ficar no carro. Sempre tive vontade, mas nunca consegui ir. Normalmente, quando a gente viajava, viajava de carro, mas era para locais próximos, assim. O máximo que eu fiz na minha vida foi trecho Rio-São Paulo de ônibus, né? Então não chegou a ser um dia, nunca fiz viagens assim na minha vida. Então, pra mim, eu não faço nem ideia de como isso funciona, por isso que eu tô perguntando, tô super curiosa. Morro de vontade, mas nunca tive nunca cheguei nem a pensar realmente nisso e organizar, então não sei nada, nada, nada. Como é que funciona esse processo para escolher, por exemplo, o meio de transporte? O que é que vocês pensaram? O que é que vocês tiveram que Essa pensar? parte é uma parte mais sensível da história, porque era um custo que era alto, né, com um carro, e ele tinha que ser um carro que ele pudesse, tinha que ser forte, porque ele tem que enfrentar qualquer estrada, tem que ser um carro fácil de conserto, porque se quebrar, qualquer mecânico tem que mexer, então ser um carro com Aham. eletrônica é mais difícil. E tem que ser um carro que seja possível adaptar. Então,
A gente queria um carro mesmo, porque a gente não queria que fosse alguma coisa difícil de estacionar, de chamar atenção, como um motorhome. Também no Brasil essas coisas são muito caras. Ah, Então a então gente vocês foram de carro mesmo. era um Jeep. Então a gente comprou Interessante. um Jeep, era um X-Terra, e a gente colocou uma barraca de teto. Então era nosso quarto, né? Era a barraca de teto em cima. E aí a gente conseguiu fazer 3 gavetas. Nosso armário eram 3 gavetas que tinham no porta-malas. E aí tinha roupa, tinha mantimento. Era isso, não tinha muito espaço para mais do que isso. Assim, a gente aprendeu a viver com o essencial. E para Nada mais. cozinhar, Ana? Como é que funcionava isso dentro de um carro, né? Porque no motorhome a gente sabe que tem ali o espaço para cozinha. Mas e como é que vocês fizeram isso no carro? Não, não tinha. E aí a questão é que a gente tinha que parar e montar uma mesa, que a gente tinha essas mesas de camping, e cozinhar fora do carro. Então a nossa vida era toda fora do carro. Hum. Nada assim a gente fazia, né, dentro do carro. Ai, meu Deus. Então, a gente Perfeito. cozinhava, montava a mesa, colocava o fogão e aí fazia comida. Tinha uma geladeira para carro e enfim. E aí a gente montou assim. Então foi preciso assim um pouco de criatividade, porque não é tem gente que viaja de carro, mas esse modelo que a gente acabou escolhendo não é um carro que é usado. Sim, Então, é um projeto que não dava para a gente copiar, porque não não, ia, né? não tinha. Então, a gente teve, né, que pensar como é que vai montar, que materiais usar para. Eu não podia assim, ter uma coisa mirabolante que abre, fecha e com botões, assim, tinha que ser uma coisa prática para o dia a dia e marcenaria mesmo, uma coisa relativamente simples. Mas além dessas gavetas que você falou, quais foram as modificações que vocês tiveram que fazer no carro para isso? A gente colocou uma caixa embaixo, no lugar do step. A gente tirou o step e aí colocou o step, enfim, no porta-malas, assim. E aí o espaço era um espaço grande, então a gente colocou uma outra caixa, que aí tinham peças sobressalentes, de manutenção do carro. Uhum. E aí a gente colocou uma outra caixa no teto também, junto com a barraca. E aí a gente foi ao longo do caminho aprendendo. Então a gente precisa de água. Água para lavar um pé quando suja, antes de entrar no carro. Água para ficar comprando garrafa de água é muito caro, então um Aham. filtro a gente acabou comprando porque tem alguns lugares que você não consegue, né? Água não é confiável, então para a gente ter água para cozinhar. E aí a gente foi adaptando assim ao longo do caminho. Tipo, o filtro, por exemplo, a gente saiu do Brasil e chegou nos Estados Unidos sem esse filtro. Aí nos Estados Unidos a gente comprou, deu uma equipada no carro. E aí vem um fato interessante também, porque a gente teve um acidente nos Estados Unidos. E aí a gente tomou uma fechada e o carro capotou. E aí a gente perdeu o carro. E aí? Perdeu o E aí carro. perdemos o carro. E aí como é que continua a viagem? Então agora vocês vão parar, agora vocês voltam para o Brasil. Não. Aí vem a bagunça, porque aí a gente tinha uma passagem comprada para vir para Portugal e o carro viria de navio para cá. E aí não tinha mais o carro, aí a gente falou, bom, então vamos que aí a gente, de lá, a gente decide o que a gente vai fazer e esfria a cabeça. E aí a gente achou uma oportunidade, conseguimos comprar uma van, e aí Mas remontamos uma van para seguir viagem. vocês tinham feito algum tipo de seguro para isso? Vocês conseguiram que o seguro cobrisse o valor do carro, alguma coisa? Ou vocês perderam mesmo todo? Nos Estados Unidos, a gente tentou fazer seguro, mas lá eles não fazem seguros de carros estrangeiros, então Ah, não tinha caramba, mesmo. caramba. É, aí perdeu mesmo, não tinha muito o que fazer mais lá. E me diz uma coisa, antes disso, antes de vocês decidirem isso, vocês trabalhavam com o quê, você e seu marido?
Então, eu trabalhava em... Bom, primeiro eu trabalhava em marketing multinacional, em uma empresa de tecnologia, e o Thiago trabalhava em consultoria. Ele trabalhava com M&A, com fusões e aquisições. E aí vocês conseguiram de alguma forma trabalhar enquanto estavam na estrada ou vocês decidiram mesmo tirar esse período para vocês, em família e pronto, e conseguiram fazer isso? Não, não dá. Assim, a gente acompanha pessoas que realmente decidem e que vão junto viajando e trabalhando, mas com duas crianças, com... Você não curte a viagem, você não entra assim, em contato com aquele período, assim, é muito insano. Chega horas que você tem mais demandas, aí você precisa de camping, porque você precisa de internet, então não dá para fazer, parar o Aham. carro e ficar numa montanha bonita. Então a gente decidiu que a gente ia com a reserva que a gente tinha e a gente ia aproveitar mesmo aquele tempo que a gente tinha se dado. Ana, deixa eu aproveitar aqui para ler alguns comentários já. Ahn, a Ju do Horas a Fio pelo Mundo falou: Eu e minha família também fizemos todos os planos para uma aventura assim, mas fomos obrigados a abortar a missão. Ainda vamos realizar. É isso aí. Ela falou: chegamos a comprar um motorhome e fizemos alguns passeios por perto. Ahn, deixa eu ver, a Ju mora aqui em Aveiro também. Aí ela perguntou também: e banheiro? Vocês ficavam em campismo, em parque de camping? É, ficávamos. A Tereza Rocha Cristina falou: parabéns, acho o máximo, muita coragem. Devem ter vivido muitas aventuras que poucos viveram. E a Ju falou que admira demais. E a Suliane Porto, falou: ainda vou realizar uma aventura dessas também. E aí a Ju falou de novo: tenho que te conhecer. Vamos marcar um Manda um encontrão. e-mail, vamos marcar, vamos marcar. Pois é, vamos marcar um encontrão aí depois que a gente passar por esse período. Eu também, esses dias, eu estava inclusive comentando com meu marido, perguntando a ele se ele teria coragem de fazer uma coisa desse tipo. Mas eu acho que hoje, para mim, no caso da gente, talvez o que complicasse mais fosse a questão da escola, né? Agora, eu confesso que também, por conta desse período atual, eu fiquei até um pouco mais tranquila com isso, porque eu sempre quis testar um pouco aqui em casa como seria com essa relação do homeschooling, né? Que agora a gente está sendo forçado, né? Mesmo sem querer, a gente está tendo que entrar nesse sistema. E de certa forma eu tenho até gostado. Eu acho que complica um pouco mais essa questão da televisão, mas fora a televisão, ou se não tivesse a televisão, por exemplo, eu acho que seria tudo muito mais fácil, né? Assim, se a gente não tivesse a obrigação de estar naquela hora, naquele horário e ver aquele conteúdo, se a gente conseguisse se organizar com os horários da gente, eu acho que a gente se desenrascaria, como diz aqui, fácil. E aí eu volto de novo a pensar nessas possibilidades, sabe? Eu acho que eu faria. É adaptável, assim, a gente que acaba engessando um pouco, né? Assim, eles se adaptam bem, assim, que a gente dando um pouco de segurança para eles, eles vão bem. Elas são criativas por natureza, as crianças, então eles vão dando um pouco de diretriz para a gente, não é? Sim. Pois é verdade. E já que você falou nessa palavra, o que é que, na sua opinião, a criatividade tem a ver com isso tudo que a gente está conversando hoje? Você acha que você teve que ser criativa para pensar em todas essas coisas que você contou até agora? Porque pronto, já começa com a ideia de ir, não é todo mundo que faria uma viagem assim, né? Com crianças pequenas ainda mais, num carro que vocês tiveram que pensar nas adaptações, então que é que você acha, onde você acha e em que momentos você acha que teve que realmente ser criativa para conseguir lidar com essa situação toda? Assim, eu acho que desde, né, do começo a gente tem que ser criativo, porque sair da caixa não é fácil, assim, a gente a gente queria sair, mas falar, então a gente vai, o ano que vem a gente vai. Aí você fala, mas, putz, agora eu tô quase para receber uma promoção, eu vou sair agora? Sempre tem Ah, alguma mas, coisa, né? assim, será que a gente tem dinheiro suficiente? Então sempre você vai ter uma coisa, até que uma hora que você fala assim, chega, acabou, vamos romper.
Na hora que você rompe, tá bom. Mas a gente tem que montar um planejamento financeiro. Então, como é que você monta isso? É quase como empreender mesmo, porque você precisa pensar quais as ferramentas eu preciso. Então, por exemplo, meu marido acabou aprendendo bastante sobre mecânica, ele não entendia nada. Ele não trocava pneu, não trocava óleo, não fazia nada. E aí ele teve que aprender a fazer isso tudo. Tá aqui, Hazuki. É, eu não entendia nada sobre pedagogia, eu nunca dei aula. Eu já tinha dado aula, mas de marketing, assim, nunca tinha ensinado uma criança a ler. Sabe, assim, eram coisas que pra gente não eram, faziam parte do nosso dia a dia. E aí, na hora que chega isso tudo, que você se depara com o desafio, eu vou fazer, eu assumo isso. Mas eu vou fazer de acordo com a minha bagagem, com o que eu acredito, né? Então, quando a gente começou o homeschool do Matheus, a gente não tinha muito material na estrada, e aí com cartão, assim, tipo, papel cartão de sucrilhos, essas coisas assim, a gente foi cortando, escrevendo as sílabas e montando com ele as palavrinhas. E aí, o meio, quando você não tem as ferramentas prontas, você não tem ninguém te dizendo como tem que se fazer, você automaticamente Se é vira. criativo. Tem que se virar. É isso. Então, eles ganharam agora na Páscoa um daqueles joguinhos de pega-vareta. E aí eles estavam brincando dos joguinhos pega-vareta, não sei o que, e eu saí da sala. Quando eu voltei, eles pegaram as varetinhas do jogo e montaram uma cidade. E aí pegaram as tampinhas e eram as pessoas e a fazendinha, não sei o quê. Então é isso, assim, quando você tem pouco, porque eles têm pouco brinquedo, né? Porque a gente não tinha espaço para trazer tanto brinquedo. Então, permite que as coisas fluam diferente, assim. E aí você passou 2 anos na estrada, foi isso? Flui. E você já tá aqui há quanto tempo? Ou A seja, gente, parou desde isso há quanto tempo? De? A gente parou agora no inverno. Porque no inverno não dá para viajar, E aí eu tenho uma pergunta para eu voltar para ler os comentários, porque tem a ver com o que eu vou perguntar também. Primeiro, por que que vocês escolheram Aveiro? O que é que fez vocês escolherem Aveiro para morar? Depois de terem passado por tantas cidades, tantos países, tantos lugares. os meus avós são daqui, meus avós são da Gafanha, e quando a gente teve o acidente, a gente estava com a passagem comprada para vir vê-los. Assim, a gente antecipou a nossa vinda para a Europa, porque eles estavam aqui e a gente estava morrendo de saudade, a gente veio ver. Aí aconteceu o acidente, a gente falou, bom, a gente precisa esfriar a cabeça e pensar, assim, não estava na hora de voltar. A gente não estava pronto para acabar a viagem. E aí a gente ficou, o inverno chegou e a gente ficou procurando carro para que fosse viável, porque a gente já tinha pouco dinheiro para investir de novo num carro. E a gente se apaixonou pela cidade. Quando a gente saiu, quando a gente voltou para a estrada com o carro novo, não estava nos planos ficar aqui. Mas aos poucos, assim, quando a gente foi terminando e sentindo que estava na hora de parar, a gente falou, bom, vai voltar para o Brasil e o risco da gente voltar para a mesma vida? Vamos começar um projeto novo. E aí era uma ideia de ficar num lugar diferente. E aí a gente tinha passado o inverno aqui, a gente tinha se apaixonado pela cidade. E olha, as meninas perguntaram aqui, qual lugar você mais gostou? A outra perguntou, qual foi a cidade que lhe encantou e fez pensar em morar uma temporada lá? São duas perguntas bem parecidas. É difícil, assim, acho que cada lugar ele te encanta com uma coisa diferente, assim. Eu me lembro quando a gente chegou na Nicarágua, a Nicarágua era um lugar que estava em guerra civil. Então era um lugar que estava fechando fronteira, foi um lugar meio tenso para a gente chegar. E aí quando a gente finalmente conseguiu entrar no país, a gente logo foi para uma ilha. E aí esperou as coisas se acalmarem para a gente só cruzar mesmo, que a gente não ia conhecer nada no país, que a gente não estava se sentindo seguro. E aí as coisas se acalmaram e a gente acabou ficando
uns 4 dias a mais ali. O povo, a história do país, sabe, assim, era aquela coisa que assim, você não espera, e aí te pega de surpresa. Então é uma coisa que a gente tem uma memória especial. Mas eu acho que o México, ele é um país com tudo, assim, ele tem praia, ele tem deserto, ele tem praia turística, né, Cancún, essa parte de Tulum, que é super conhecido, e aí ele tem a parte da Barra Califórnia, que é ali um pouquinho abaixo da Califórnia, nos Estados Unidos, que é um deserto com praia, alguma coisa assim que é incrível. Os museus, a história dos maias, a história dos astecas, assim, como conjunto, ele é perfeito, assim, ele tem tudo que atende a todos os gostos, assim, e a gente se encantou com tudo. O Peru, ele também vai nessa mesma linha, assim, e pra gente, a gente curte história, então a gente gosta de escutar a história, de conversar com as pessoas para saber, assim, como é que é antepassada, essas questões. E aí também no Peru teve bastante disso. Viena era um sonho, assim, para mim, e foi aquela cidade, assim, porque geralmente sonho, você chega lá e você se frustra, porque não é exatamente o que você está imaginando. Mas Viena, para mim, foi aquela cidade que foi perfeita, o sonho do começo ao fim, assim. E você foi, então, do Brasil até os Estados Unidos, dos Estados Unidos você veio para a Europa, foi isso? E Foi. aqui na Europa vocês foram para onde? A gente foi até a Rússia, até a Turquia. De Portugal até a Turquia e voltou É. de Uhum. carro e de volta. É. No caso dos A gente Estados Unidos. passou Portugal, Espanha, Itália, aí toda a parte do Croácia, Albânia, Bulgária, Sérvia, Grécia. Aí a gente chegou na Escandinávia, Alemanha, né, República Tcheca, assim. Aí chegamos na Escandinávia e aí da Finlândia a gente desceu para a Rússia e aí depois a gente desceu Geórgia e Turquia e aí voltamos. Mais E longe que a gente chegou. qual você acha que foram para as crianças as melhores passagens? Ou, não sei, tem alguma coisa que tenha acontecido que você acha que vai marcar mais para elas? Ou que elas tenham falado, que elas lembram mais? Tem alguma coisa assim que marcou mais para as crianças? É, o Matheus, no outro ano, no carnaval de 2019, eu tinha comprado para ele uma fantasia de goleiro, aqui na Ver. E aí ele brincou, até que aí a De gente que? levou. Fala de novo, Ana. De que cortou a ligação, o áudio? De soldado romano. Ah, sim, sim, sim. Pronto, agora eu entendi. E aí a gente levou para. Eles adoram fantasia e a gente sempre tem essas coisas no carro. E aí a gente estava numa dessas ruínas romanas no interior da Itália. E aí ele, quando viu que a gente ia entrar, ele falou, vamos voltar. E aí ele se trocou, ele colocou a roupa todo bonitinho, assim, e entrou, assim, e foi embora, né? Todo mundo mexeu com ele. Porque, né, é um museu a céu aberto e ninguém imaginava ter um menino vestido de romano, assim, foi muito fofo. E ele ficou todo feliz, assim, se sentindo, ainda mais todo mundo mexendo com ele, assim, foi muito legal. Ele tem uma passagem também legal, Matheus, que no Chimboraço, que é um vulcão, que tem uma montanha que tem no Equador. E era muito alta, a gente estava a 4.800. E a Sofia, que há 3 aninhos, ela não aguentava mais andar e dá falta de ar também, né? E aí ela falou, olha, não aguento. E eu fiquei com ela num café tomando um chocolate quente. E ele falou, eu quero subir. De onde a gente estava, até 5.000, eram só 200, né? Mas para criança, assim, ainda mais por causa da altitude, e era Sim. íngreme, era Uau. difícil. E aí foi uma passagem bem legal também, porque ele foi com o meu marido e subiu. Foi bem fofo.
Para eles chegar no Alasca, assim, ver o urso, assim, ver animais grandes, né? Porque a gente está acostumado a ver, né? Animal, tudo, mas a gente viu muito animal grande na estrada. Então a gente viu muito urso, a gente viu bisão. E eles passam, assim, igual a gente está na estrada e passa a vaca, assim, eles passam, eles simplesmente cruzam, assim, nosso caminho, assim, alce. Então, eu acho que também a parte dos animais é legal, assim, que eles lembram bem. E o que é que isso tem a ver com o teu trabalho hoje? Me conta um pouquinho. Como é que você chegou a, a pensar no que você queria fazer, no que você gostaria de fazer e como você chegou nisso e em que você acha que essa tua experiência influenciou nisso também? Eu acho que eu tinha um questionamento sobre o que é a liberdade, o que é. Por que a gente não consegue romper padrões, né? Romper com e fazer o diferente? E eu acho que essa experiência nesses 2 anos, assim, ela me fez assim questionar e bem profundo no que eu acredito como liberdade, uma questão de autoconhecimento. E eu acho que quando você faz o trabalho interno, quando você, né, entende realmente isso, é muito mais fácil você facilitar o processo dos outros. Então, como terapeuta, é uma outra visão sobre esse mundo do autoconhecimento. Porque eu tive tempo para fazer o meu, assim, então eu estou mais preparada para ajudar as pessoas a fazerem o delas. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui de pergunta. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para Ana, faz aí. A Regina deixou um comentário aqui que passou só para dar um beijo, porque tem atendimento agora. A Vera perguntou qual foi o ponto alto de toda a viagem. Eu acho que é difícil, mas acho que realmente o Peru e o México, assim, são coisas que são lugares que marcaram mais, assim. A Tereza falou que máximo ver o urso tão de pertinho, parece filme. Realmente a gente só tem essas coisas em filme, né? Principalmente a gente no Brasil que não tem tanto experiência com esses bichos muito grandes, até em zoológico mesmo, essas coisas. Você fica longe, né? Você não fica perto. Você não tem muita É, noção do tamanho que eles são, nem de uma experiência de estar perto de um bicho desse. Deve ser uma coisa realmente de outro mundo, assim. Para as crianças, então, nem se fala. A Ju perguntou se você fez um diário de bordo. a gente está contando no blog, no Pequenos na Estrada. Mas, assim, acho que um dia eu vou ser mordida ainda pelo bichinho da Regina para sentar e escrever o livro. Pois é, eu acho que vale, viu? Acho que vale, ainda mais se você já tem isso tudo documentado, né? Se tá num blog, é muito mais fácil. É só uma edição do que você já tem, e não uma coisa que você precisa escrever do zero de novo, né? E ter que lembrar e todas as coisas já estão ali registradas. É mais fácil. O bom de ter blog é isso, né? Eu tive blog também por 8 anos, desde que meu filho nasceu, de maternidade. E ele hoje já não tá no ar, mas eu tenho backup de tudo, então tá ali guardadinho no dia que eu quiser acessar as informações, elas estão todas ali, né? Muita coisa, quando ele tava no ar, as pessoas vinham me perguntar sobre um tema específico e eu lembrava, eu já escrevi, ou alguém já escreveu, porque eu tinha algumas pessoas que faziam parte da equipe também. A gente tem sobre isso lá. Eu ia, pegava o link e já dava pra pessoa. Então, também é isso, né? Suas experiências e as experiências da sua família inteira tá lá. Seria Tá lá. interessante, talvez, um dia até fazer a visão das crianças, né? Dos meninos sobre isso. Acho que ia ser bem interessante. Depois, o que é que eles lembram, o que é que, né, quando eles forem maiores. Cada fase que vai ficando, assim, né? Mas foi engraçado, porque outro dia eu tava escrevendo, eu não sei exatamente qual era o post, faz pouco tempo. E aí eu engasguei, assim, numa passagem, eu não me lembrava muito bem. E aí eu tava conversando com o Thiago, falei, você lembra, assim? E aí o Matheus falou, era assim, assim, assado. Tipo, ele lembra muito, assim, a memória dele é incrível, assim, é muito legal isso. Porque geralmente a gente pensa assim, eles são pequenininhos, né? Saíram com 5 anos. Vai lembrar de alguma coisa, mas
Não, e se É a gente muito ficar legal. sempre refrescando a memória, né? Aí é que fica mesmo. A gente fala sobre o Né? assunto, a gente puxa isso de alguma forma, com certeza tá lá. A Ju perguntou de novo aqui, quantos países foram no total? 40. Uau, 40 países. Imagina uma criança de 3 anos já conhecer 40 países. É fora da realidade, assim, né? É surreal. A gente acha que não é possível, mas imagina aí. Existe, minha gente, tá vendo? Existe. É possível sim. Que mais? Vocês querem saber mais alguma coisa aqui da Ana? A Ju botou uau. Pois é, 40 países. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, mas é uma experiência maravilhosa. Para eles, então, eu fico só pensando, porque deve ter sido. Não, é muito legal. A gente recomenda, assim, como não, né? Às vezes não é possível tirar um tempo, mas nas férias, de fazer essa viagem em família, é muito legal. E aqui na Europa, de certa forma, é um pouco mais fácil, né? Porque Na já Europa, existe. a estrada é boa, os campings têm estrutura. Pois é. Realmente, aqui na Europa é mais fácil. Já A gente existe essa pegou a cultura América também, né? Central, assim, era muito mais difícil, assim, lugar para ficar. E já existe realmente essa cultura, então as pessoas fazem isso mesmo. A gente, o ano passado, exatamente nesse período, no período da Páscoa, a gente foi com a minha mãe conhecer a Holanda, né? Ela é casada com um holandês, e aí todo ano ela vem, mas vem pra cá, né? Vai pra Holanda e vem pra Portugal. E aí o ano passado ela falou: olha, vamos fazer diferente? Vocês vão vir encontrar com a gente na Holanda. E aí nós fomos. E uma das coisas que a gente achou interessante era que todos os lugares, porque a gente foi parando também, ficando em hostel, ficamos em camping também, mas numa casinha de camping. E aí a gente foi pingando, né? Assim, dormia um dia numa cidade, outro noutra, para ir visitando as cidades e os parques e fomos viajando assim. E o que a gente achou interessante é a quantidade de motorhome que a gente vê na estrada. Muito! Não, você tem que reservar com antecedência. Acho que são 3 meses de antecedência para suas férias de verão. Assim, a gente até decidiu que, já que é super caro, né, o camping nessa época de verão, que a gente, caro por caro, vamos logo para a Escandinávia. E aí a gente acabou indo para a Escandinávia. Lá é mais fácil essa parte de wild camp, né, de você estacionar numa montanha bonita e ficar. E aí a parte de banho, essas coisas a gente usava, mas era um valor muito menor do que pagar o camping para dormir, né? E mas a gente estava na Croácia no final de junho, a quantidade de alemães que tinham, assim, eles viajam muito mesmo no verão. Pois é, a gente foi primavera, né? Não era verão ainda, era primavera e tava frio, porque tava super quente na semana antes, quando a minha mãe chegou. Quando a gente chegou, tinha nevado. A gente não chegou a ver neve, mas a minha mãe pegou a neve ainda no dia que a gente chegou. E tava bem frio, bem frio. Primeiro dia nós tivemos que comprar, porque a gente não tinha levado a roupa de tão frio, né? Assim, gorro, luva, não tinha. Teve que comprar tudo no primeiro dia. Porque a gente não tava aguentando, tava muito, muito, muito frio mesmo. E a gente tava na rua, né? Tava visitando, andando, não dava pra ficar parado. E aí compramos tudo. A gente foi à Holanda e uma cidadezinha da Alemanha que é fronteira com a Holanda. Mas ali eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de motorhome. E eu nunca tinha ficado, eu nunca acampei na minha vida, nunca. Meu filho, que tá com 9 anos agora, como é escoteiro, já acampou algumas vezes. Eu nunca acampei na minha vida. Sou louca pra ter essa experiência também, mas, enfim, nunca tive. Não é uma coisa que é comum na minha família, né? E acabou que eu nunca tive essa experiência. Mas eu não sabia, descobri isso lá na Holanda, que tinha casa dentro de camping. Camping pra mim era uma coisa que era barraca ou carro, né? E a casa que a gente ficou lá é enorme. Enorme assim, é uma casa pequena, né? Pra uma casa normal. São o que a gente chama lá no Brasil de chalezinhos, assim, né? É tipo um chalezinho, mas 2 quartos, uma sala enorme, toda arrumadinha, toda bonitinha, quentinha, assim. Eu moraria numa dessas tranquilamente, sem nenhum problema. Nenhum problema. Nenhum, nenhum. Fiquei apaixonada por isso. Apaixonada. Eu, se pudesse,
realmente eu não sei se eu conseguiria viver muito tempo num motorhome, mas numa casinha dessa, um chalezinho desse de camping, com toda certeza no mundo. Eu voltei com outra visão depois que eu fui pra Holanda dessas coisas, porque eu realmente acho que desde que eu voltei, que eu digo, eu quero tanto morar numa casa, eu quero ir pro meio do mato, eu quero ficar no. Já tô assim, já vivo sonhando com essa possibilidade. Esse ano a gente ainda falou nessa história de motorhome, mas eu não sei, eu já fico pensando, já penso e repenso, já dei umas olhadas em uns modelos e tal, mas eu não sei não. Mas a casinha num camping, aí eu acho que eu me renderia, assim. Achei uma É, graça. Uma graça, uma graça. essa era uma outra questão que a gente tinha, assim, essa liberdade toda que a gente teve, né, viajando, tudo, aí como é que você chega e volta para São Paulo, uma cidade com insegurança, e aí você explica para as crianças, não, não pode andar livre, tem que ficar com os ouvidos todos fechados, e para a gente isso pesou muito na nossa decisão de não voltar, assim. Pois é, até uma pergunta que tem aqui. Se vocês têm vontade, vocês e as crianças têm vontade de voltar para o Brasil? A gente tem, assim, a gente vai voltar. Portugal para a gente é um projeto mesmo, assim, ele tem tempo para acabar. Mas eu não sei se para São Paulo, assim, a gente conseguiria voltar a morar numa cidade grande, assim, como São Paulo. Eu falo assim, que eu vou ao Porto, eu vou a Lisboa, mas eu não queria morar no Porto, assim, realmente a gente se encanta por aqui, que a gente faz tudo a pé, que é tudo fácil, né? Você escuta os pássaros, tudo bem, agora não tem ninguém na rua, a gente escuta passarinho. Mas no normal é uma cidade, né? Bonita, charmosa. Então, assim, pra gente hoje, uma cidade grande é difícil. Pois é, eu penso nisso também. Na verdade, quando eu engravidei, né, está com 9 anos, quando eu engravidei, eu tinha acabado de voltar de São Paulo. Eu sou paraibana, né? Sou de João Pessoa, mas eu morei 2 anos e meio em São Paulo. Voltei para João Pessoa, mas a ideia era passar um tempo lá, né? Organizar algumas coisas que precisava organizar e depois voltar para São Paulo. E aí, nesse meio tempo, eu engravidei. E era justamente o que eu falava, dizia, eu não volto mais para São Paulo, acabou. São Paulo agora já deu o que tinha que dar, e para criar uma criança, um filho em São Paulo, não volto. E aí acabei não voltando, e a ideia era mesmo ficar por João Pessoa, até que surgiu essa possibilidade de Portugal, e agora eu já digo que eu não volto mais para João Pessoa também de jeito nenhum, né? Não sei também se a gente fica por aqui, não sei se vai ser uma coisa a longo prazo, mas por enquanto tá dando certo, né? A gente já tá aqui há 2 anos e meio, sem previsão de, pelo menos voltar para o Brasil, não tem previsão nenhuma. Tem uma outra pergunta aqui, da Ju também de novo. Perguntou se as crianças aprenderam algum idioma. Aprenderam assim, eles não foram na escola. Mas a gente passou a maior parte do tempo em países de língua espanhola, né? Então, a gente saiu do Brasil, depois do Brasil, ninguém falava português. E aí, até chegar aos Estados Unidos, é todo mundo espanhol. Então, para brincar nos parquinhos, tudo que eles queriam fazer, interagir com as pessoas, eles tinham que falar espanhol. Então, para eles é muito fácil assim, aprender, de escutar, de ouvir. Eles entendem bem. Na sala da Sofia tem bastante gente que fala espanhol, que a língua materna é espanhol, e ela fala com as crianças, ela entende bem. Eles entendem mais do que falam, mas enfim, conseguem se virar bem também falando. E o inglês, eles entendem. Não falam tanto quanto o espanhol, até porque não, né, a semelhança do espanhol com o português é grande. Mas assim, a gente colocou o Matheus agora na aula de inglês e a gente vê que assim é mais fácil para ele. Entendi. Deixa eu ver aqui o que tem mais de comentário. A Ju falou, nossa, eu tenho muitas perguntas, tenho que encontrar com a Ana. Agora marcar, depois da quarentena. Deixa eu ver o que mais. A Thalita falou que moraria também. A Dia perguntou, falou assim, nos conte como a gente faz para organizar uma viagem demorada assim. Conte alguns perrengues. A Dani tinha perguntado também lá em cima, pulei a pergunta dela, deixa eu ver aqui. Ela falou uma curiosidade de perrengue.
Fora a batida do carro, que você já falou, né? Tem É que algum outro momento, assim, de perrengue que vocês passaram, que você lembra pra tem contar? perrengues que são engraçados na hora e tem os perrengues que eles se tornam engraçados depois, assim. A gente estava na Barra Califórnia, era a Copa, né, de 2018, e o Brasil ia jogar no dia seguinte. Aí a gente achou um camping legal, tinha internet boa, que era para assistir o jogo, não sei o quê. E aí a gente falou assim, bom, amanhã a gente volta para esse camping, tudo, mas hoje vamos ficar, assim, era um lago, era uma lagoa linda, assim, aquela coisa assim, tipo, paradisíaca. Realmente era um lugar muito lindo. Aí chegamos, né, abrimos a nossa barraca era laranja, assim, aquela coisa assim que chama atenção, aquela coisa que tira foto, fica bonito. Aí as crianças estavam dormindo, e a gente colocou a nossa cadeirinha linda de camping, pegamos uma cerveja, abrimos, sentamos eu e o Thiago, assim, bem limpos, as crianças lá, não sei o que, e a gente agora vamos aproveitar a natureza. Aí o Thiago saiu pra pegar alguma coisa, eu nem sei, e eu resolvi levantar e molhar o pé, assim. Eu não entro geralmente em água, em rio, eu não entro. Mas aí eu resolvi entrar. E aí uma raia mordeu meu pé, né? E ferrou, uma ferroada. Ah, Aí então, de fechar tudo, não sei o quê. E a gente tava no meio do nada, numa cidadezinha, assim, achar um posto de sal pra meu tirar o Deus. ferrão. Olha, essa é uma boa história. E aí também, a gente tava no Peru, numa praia bem bacana que a gente tinha escolhido a dedo. Era um camping super legal de um suíço. E aí a gente tava lá para comemorar meu aniversário. E aí a gente foi, não sei o que, enquanto eu tava fazendo brigadeiro, assim, as crianças voltaram chorando, não sei o quê. E tinha um cachorrinho, assim, do vizinho, da casa ao lado. Um cachorrinho super fofo, assim, novinho, assim, bebezinho, que eles brincavam muito. E aí o cachorro mordeu a Sofia, e aí o brigadeiro ficou para depois. E a gente também teve que ir lá decidir se ia tomar antirrábicas. O cachorro tinha tomado vacina, se não tinha tomado vacina. Mas aí Meu tudo certo, era um cachorro bem cuidado, assim, o pessoal era até, o vizinho era alemão, o cachorro era todo direitinho. Mas também fomos pro hospital, assim, um perrengue. Mas você chegou aí pro hospital com ela? Foi. A gente ficou um pouco insegura, assim. Ela chegou a tomar uma dose de antirrábica, mas aí o cachorro estava direitinho e a gente acabou não continuando, assim. Eram 7 doses, assim. A gente ia ter que ficar 2 meses lá acampados até ela tomar tudo e a gente falou, não, tá tudo certo, sem exageros, né? A gente aprendeu isso, assim, também, né? Sem exageros, assim, porque a gente é muito apavorado, né? Aham. E outro perrengue, deixa eu pensar. Não sei, assim, os que me vieram, assim, são esses, que depois você dá risada de falar, putz. E de furar Ah, pneu, de quebrar carro, alguma coisa assim, teve isso também? teve, e esse é bom também. A gente estava no Alasca e a gente tinha ido numa cidade tentar ver urso pegando salmão. Não é uma coisa muito simples, não é fácil de achar, assim, porque é um lugar que fica muita gente, eles acabam não indo. E aí tem um horário, tem um monte de coisa, assim. Aí a gente foi lá no horário e já era no final do dia que eles aparecem. Aí quando a gente saiu, o Thiago falou, o pneu não tá bem, não tá bom. Aí achamos o posto do fechado, não sei o quê. Bom, era feriado. Não, era domingo. Na segunda-feira era feriado lá naquele lugar. Tudo fechado, assim. Ah, vamos achar a casa do borracheiro. Vamos na casa do borracheiro, não sei o que, cidadezinha pequena. Aí não achamos, não sei o quê. Aí, bom, então tá, vamos dormir. Depois amanhã a gente decide o que a gente ia fazer. Aí, no dia seguinte, a Sofia olhou e falou assim, nossa, olha isso aqui tá saindo ar de furo. Ela achou o furo, só que a gente não tinha aquele negócio para consertar. Nisso passou um casal. A gente tem um equipamento, vocês precisam.
Aí ajudaram, foram lá, consertaram o nosso furo e deu tudo certo. Assim, a gente conseguiu seguir viagem. Porque a gente tinha um tempo muito certinho, porque a gente tinha que chegar em Vancouver, porque meu irmão estava com a gente, e a gente tinha que devolver o meu irmão em Vancouver para ele voltar para o Brasil. Então, esse Meu também Deus. foi um perrengue. A Ju perguntou se vocês conheceram pessoas bizarras pelo caminho. Assim, as pessoas, né, você vai para os lugares, elas são diferentes, assim, da É tudo fora gente. do normal pra gente, né? É tudo bizarro, de certa forma. Assim, não é bizarro, elas só são diferentes do que a gente está acostumado. É... Mas é o que eu acho assim, que fica, não são muito as pessoas, assim, o diferente. Assim. O que fica para mim, assim, por exemplo, na Rússia. Putz, eles não falam inglês, a gente não entende nem as placas. Assim, hoje parece que é melhor as placas, porque depois da Copa ficaram umas placas que você consegue entender a letra, pelo menos. Você não consegue pronunciar muito bem, mas pelo menos a letra você consegue escrever no Google para traduzir. Mas eles são muito, muito simpáticos. A gente teve problema sério com a van na Rússia, porque começou a fazer um barulho e ninguém descobria o que que era. E a gente passava, assim, de oficina em oficina. E aí um falava assim, olha, eu não entendo, mas vai nessa oficina que eles vão te ajudar. Vai para uma cidade maior, que lá tem gente mais preparada. E aí traziam chás. Teve uma passagem que é muito engraçado. A gente estava na oficina, eles estavam consertando o carro. Já eram 9 horas da noite. Aí o cara conversando, né? Ah, porque é do Brasil, não sei o quê. Ah, do futebol, sempre, né? O Brasil, a gente é muito querido, assim, fora. É incrível como as pessoas gostam do Brasil. E aí ele veio e falou assim, olha, eu vou te dar uma garrafa de vodka. E deu uma garrafa de vodka. Gente. Quando a gente estava indo embora, um cara falou assim, olha, eu não sei o que ele te deu vodka. Aqui nessa cidade, o que é famoso é esse conhaque. A gente saiu com 2 garrafas de bebida. Assim, sabe? Assim, as pessoas são muito carinhosas, assim, são muito acolhedoras assim, com a gente. É muito bom. Ana, nosso tempo tá acabando. Eu queria Ah, ótimo. dizer, foi ótimo, adorei ouvir essas histórias. Me incentivou aqui a pensar na possibilidade de viajar, ou de, sei lá, morar, quem sabe, ou pelo menos sair um pouquinho. Já tô com esse bichinho aqui me coçando de sair de apartamento e ter uma vida um pouco diferente, quem sabe, né? Não acontece aí a possibilidade da gente fazer alguma coisa mesmo diferente do que a gente é acostumado. A Ju falou que amou aqui, eu também adorei te conhecer pessoalmente e virtualmente, né? A gente só se fala teclando, a gente nunca tinha se visto, assim, pelo menos a carinha uma da outra, assim, foi ótimo. Tenho certeza que para os meninos foi uma experiência maravilhosa. Para você e seu marido também. Tenho certeza que esse tipo de coisa muda qualquer pessoa, né? Então, acredito que vocês, com certeza, se tornaram pessoas melhores depois disso, né? Das experiências que vocês viveram, das coisas que vocês conheceram, das pessoas, enfim, de tudo que vocês viveram. Tenho certeza que foi uma experiência que é o tipo de coisa que muda qualquer pessoa, né? A gente não volta a ser a mesma pessoa nunca depois de passar por uma experiência dessa. Isso eu tenho certeza. Então é isso. Queria te agradecer. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho. Quer E é fazer isso mais? aí, que a gente possa tomar a rédea da nossa vida, que a gente possa fazer as nossas escolhas. E o que nos faz feliz aqui é viajar, conhecer, e aí que cada um possa trazer isso, né? O que te faz feliz? Que eu acho que essa é a pergunta da quarentena, né? Pois é, exatamente. Hoje eu estava de novo pensando sobre isso e acho que é realmente agora o que a gente está de novo pensando sobre, né? O que é que a gente gosta, o que é que a gente quer, repensar realmente como vai ser a nossa vida daqui para frente, por mais que a gente ainda não saiba, mas pelo menos que a gente possa refletir um pouquinho, né? O que é que a gente pode mudar, no que é que a gente pode ser melhor, no que é que a gente pode fazer melhor para as outras pessoas também e para o mundo em geral, principalmente para o planeta, para a natureza, para os animais, pensar um pouquinho em quanto
a gente enquanto ser único, né? Cada um de nós. O quanto a gente pode mudar pro bem e pro mal. Então, a gente pensar um pouquinho nisso, né? E é isso. Muito obrigada a quem assistiu, muito obrigada até agora quem ficou aqui. Muitas perguntas hoje, acho que todo mundo gostou do tema, estava todo mundo curioso para saber um pouquinho sobre essa tua experiência. Deixa eu desativar aqui os comentários para a gente tirar nosso print. Ana, sorri aí para a tela. Muito bem. É isso, Ana. Obrigada. Amanhã é a vez da Ju Nogueira falar sobre. Deixa eu ver aqui qual foi o tema da Ju. Eu sei que é beleza, mas eu lembro que ela tem assim um título. Cadê o título da Ju? Cadê? Que agora eu perdi. Vestida para o sucesso. Pronto, é isso. Amanhã a live é com a Ju Nogueira, com o tema Vestida para o Sucesso. Espero todo mundo aqui de novo no mesmo horário. Ana, obrigada. Pessoal, tchau, Beijo, tchau. Mari. Essa live vai ficar aqui por 24 horas. Depois a gente publica lá no Facebook também. Tá bom? Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.